Poder de requisição. Afinal de contas, o que é isso e por que o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, tanto queria retirar esse poder da Defensoria Pública? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fica comigo até o final. Olá, meu futuro colega concursado, eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia, e hoje eu vou falar sobre poder de requisição. Se você estava no planeta Terra e tem interesse em assuntos que envolvem a Defensoria Pública e concursos públicos, com certeza você ouviu falar do tal de poder de requisição. Durante a semana passada, a gente teve um julgamento importante no Supremo Tribunal Federal, em que foi julgada uma das 22 ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas pelo Procurador-Geral da República contra o poder de requisição da Defensoria Pública. Então, somente uma dessas ações foram julgadas até agora, somente uma dessas ações a gente sabe o resultado. No entanto, a tendência é de que o resultado seja o mesmo para as outras 21 ações, tendo em vista que o quórum dos ministros do Supremo, ou seja, os ministros que estão no Supremo Tribunal Federal, possivelmente serão os mesmos que julgarão todas as outras ações. Mas se você procurar o que é poder de requisição, você não vai encontrar isso na legislação. Você não vai encontrar lá poder de requisição é. Por isso que eu acho que a gente tem que vou começar falando aqui com vocês sobre onde consta esse poder de requisição. Ele não está na Constituição, não é texto constitucional, é um texto infraconstitucional que está lá na Lei Complementar 80 de 1994. E para quem já teve aula comigo sobre princípios institucionais da Defensoria Pública, sabe que eu gosto de falar sobre uma leitura topográfica da legislação. Isso é um método que eu estudo e sempre estudei lei seca e eu indico a todos para fazerem isso. Então, vou deixar aqui no card um vídeo sobre como fazer uma leitura topográfica da lei seca, como fazer o estudo da lei seca. E vocês podem ver que na Defensoria Pública, na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, existe uma subdivisão dentro dessa legislação. Então a gente tem as disposições gerais nos primeiros artigos, depois a gente tem as disposições que tratam da Defensoria Pública da União, depois da do Distrito Federal e Territórios, que não é mais Distrito Federal e Territórios, Distrito Federal é uma Defensoria e Territórios ficou com a União, e depois as disposições mínimas para a formação das defensorias públicas estaduais. Então, dentro do capítulo da DPU, dentro do capítulo da DPDF-T e dentro do capítulo das normas mínimas das defensorias públicas estaduais, vocês vão encontrar a mesma redação quando a gente fala de prerrogativa dos membros. Então, vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Olha só. Quando a gente fala de prerrogativa dos membros da Defensoria Pública dos Estados, a gente tem isso lá no artigo 128 da Lei Complementar 80 de 1994. E a redação traz o seguinte teor: são prerrogativas dos membros da Defensoria Pública dos Estados, dentre outras que a lei estabelecer, ou seja, é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. E a gente vê lá no inciso 10. Olha só o que tem no inciso 10 dessa disposição aqui do artigo 128. Requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições. Significa dizer o quê? Que um defensor público pode requisitar todas essas espécies de informações ou de providências. Isso, inclusive, a partir desse dispositivo, a gente pode dizer que a Defensoria Pública tem também o seu poder de recomendação, assim como o Ministério Público. E o Procurador-Geral da República, a partir do momento em que a gente sabe que o poder de requisição está disposto na Lei Complementar 80, e essa única ADI julgada até então, mas que as outras devem seguir o mesmo caminho, estava
versando sobre a Lei Complementar 80, que é a Lei Orgânica Nacional, e que é replicada esse texto nas defensorias, né, nas leis orgânicas estaduais das defensorias, a gente tem uma ideia de que isso aqui é o poder de requisição. É isso, é essa disposição que é o poder de requisição. E o Procurador-Geral da República quis dar a ideia de inconstitucionalidade e exclusividade de poder de requisição ao Ministério Público, basicamente. A ideia principal era dizer que os defensores públicos seriam superadvogados e que não estariam no mesmo patamar dos advogados. E o ponto é, se a Defensoria Pública tiver os mesmos entraves que os advogados particulares têm, a gente já teria uma disparidade por isso. Porque a gente está falando de uma relação do Estado. O defensor público é um membro de uma instituição estatal. A partir do momento em que ele busca a requisição de informações, comunicação entre órgãos da mesma matiz que ele faz parte, que são os órgãos públicos, e isso não é possível, ou seja, negar o poder de requisição à Defensoria Pública é negar a capacidade do Estado se intercomunicar e negar a ideia de Estado uno que a Constituição traz. Só que, segundo o Procurador-Geral da República, isso não se aplicaria à Defensoria Pública, que deveria se destacar um membro ou, enfim, alguém que tivesse a capacidade de fazer a busca por documentos nas repartições públicas, deveria se deslocar, então, até um determinado órgão público para buscar essas documentações ou determinar que o próprio assistido assim o fizesse. Porque, obviamente, na prática, o defensor público dificilmente teria a capacidade de ir até um órgão público para buscar os documentos necessários para o ajuizamento de uma ação. E quem deveria ir seria quem? O assistido. Que, em regra, é uma pessoa extremamente vulnerável. Vulnerável do ponto de vista de todos os tipos de matizes possíveis. Do ponto de vista de dizer o seguinte, que aquela pessoa muitas vezes não sabe nem os direitos que tem. E ainda assim teria que se relacionar com o Estado numa relação complexa para buscar documentos que muitas vezes incriminam o Estado e que normalmente são documentações difíceis de se ter acesso, que muitas vezes a gente precisa de muito tempo para conseguir esse acesso, a gente teria que incumbir uma pessoa extremamente vulnerável. Ou seja, seria a ideia de negar a assistência ou a acesso à justiça às pessoas que mais precisam, que são exatamente os vulneráveis, os assistidos da Defensoria Pública e, às vezes, até retirar a razão de ser da instituição, que é facilitar o acesso das pessoas mais vulneráveis. Então, a ideia aqui era retirar esse direito de requisição, esse poder, na verdade, de requisição da Defensoria Pública, mais especificamente, como vocês viram, a prerrogativa do membro que está representando a instituição, que somente pode atuar em nome da instituição, aí que mais uma diferença entre defensores e advogados, e aí eu deixo bem claro aqui, eu não estou querendo dizer que são iguais, são realmente diferentes, são substancialmente diferentes. Até por isso que eu, como defensor público, a minha capacidade postulatória, ela é oriunda da minha posse no cargo de defensor público. Até por isso, eu não sou inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e nem mesmo hoje, a gente inclusive tem uma certa discrepância constitucional, porque não existe um quinto para o acesso de defensores públicos aos tribunais, por exemplo. Os defensores públicos não participam do quinto, ou seja, não podem fazer parte dos tribunais, não podem ser desembargadores escolhidos para oxigenar a composição de um tribunal, como é o caso do Ministério Público, que tem essa possibilidade, e dos advogados, que têm essa possibilidade. Então vejam que, de fato, o defensor público é distinto na própria Constituição em vários aspectos. Ele é muito diferente do advogado. Inclusive, ele tem um capítulo próprio para ele na Constituição. O defensor público, a Defensoria Pública tem um capítulo próprio, assim como o Ministério Público, assim como a advocacia. Então, são instituições diferentes, com objetivos diferentes. E é bom lembrar que o defensor público ele pode negar atendimento
quando ele não vê a plausibilidade daquela jurisdição, daquele acesso à jurisdição ou daquele direito que ele está ali tendo que tratar com um determinado assistido. No entanto, o advogado, ele, sem nenhum tipo de justificativa, pode negar o atendimento. Ele pode simplesmente falar, não vou querer atender esse cliente, mesmo que ele me pague o valor que eu estou pedindo, ou mesmo que eu pague, ou seja, muitas vezes, o valor é a barreira de acesso ao advogado, que vai ter o número de causas que ele tem capacidade de dedicar integralmente o seu tempo. Já o defensor público não tem essa escolha. Ele tem que atender todas as pessoas que se enquadrem nos critérios de vulnerabilidade que o órgão que ele representa, ou a Defensoria Pública do Estado, da União, do Distrito Federal que ele representa, está de acordo. Então, a partir do momento em que um vulnerável, um assistido, adentra as instalações da Defensoria Pública e ele se enquadra nos requisitos para ser atendido, eu não posso negar esse atendimento. Ou seja, as mãos dos defensores públicos estão normalmente muito cheias, com muito trabalho para ser feito. E é isso que acontece. Em regra, a gente tem muito trabalho como defensor público e exigir que o defensor público, em vez de atender um vulnerável e expedir um ofício, uma determinação para requisitar algum tipo de informação, ele tivesse que se deslocar dali para buscar essa informação no órgão público, e lembrando que o Estado ele faz parte, o defensor público faz parte do Estado, isso sim é que seria inconstitucional. E ainda bem que o Supremo Tribunal Federal entendeu a mensagem, entendeu que aquilo na verdade geraria até mesmo uma judicialização maior, porque em vez de eu levantar da minha cadeira e ir lá buscar essa informação, o que eu faria? Eu já buscaria isso em juízo. Ou seja, muitas vezes eu ajuizaria ações sem os documentos necessários, mas solicitando que esses documentos fossem trazidos pelo réu, porque isso é uma possibilidade processual, e eu abarrotaria muitas vezes o Poder Judiciário com demandas que eu poderia ter solucionado sem o ajuizamento das ações. E basicamente é isso que o Supremo Tribunal Federal captou, e ainda bem que por maioria, esmagadora maioria, essa primeira ação direta de inconstitucionalidade foi julgada improcedente, ou seja, a presunção de constitucionalidade dos artigos da Lei Complementar 80 de 1994 foram mantidos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a Defensoria Pública tem preservado o seu poder de requisição nesse último julgado do Supremo Tribunal Federal. Esperamos que isso não mude nos próximos tempos, que uma eventual mudança de composição ou de ideias dos ministros do Supremo não mude nas próximas ações, que provavelmente vão ter o mesmo destino dessa primeira ação que foi julgada, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto ou algo do gênero, deixa aqui nos comentários que, se for algo que realmente eu vejo aí que tem um assunto muito grande por trás, eu faço outro vídeo, ou então eu mesmo respondo vocês e a gente vai batendo um papo aqui nos comentários sobre esse assunto. Por agora, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre poder de requisição. Vai ter alguns videozinhos aqui do lado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de assistir também. Então, continuem assistindo aqui os vídeos do canal. A gente se vê numa próxima e bora assombrar o examinador.